todas e todos. Esse é mais um episódio do novo programa do Esquerda Diário, programa Esquerda em Debate. Eu sou Diana Assunção, dirigente do Movimento Revolucionário de Trabalhadores, que é a organização que impulsiona o nosso Esquerda Diário. E nesse mês a gente lançou uma novidade, que é uma nova sessão de debates chamado Esquerda em Debate. Ou seja, a gente está abrindo o Esquerda Diário para os debates da esquerda, da intelectualidade e de todos os setores que querem enfrentar e combater a reacionária extrema-direita que hoje governa o país, mas sem sucumbir à conciliação de classes. Bom, quem já nos acompanha sabe que o Esquerda Diário se tornou uma referência na esquerda brasileira quando foi a única imprensa da esquerda que se colocou na luta contra o golpe institucional de 2016, mas sempre remarcando a importância de uma política independente do PT. Naquele momento, inclusive, a gente chegou a ter 7 milhões de visitas em um mês. E hoje, para enfrentar Bolsonaro, a extrema-direita e os militares de forma consequente, a gente se coloca à disposição de todos que rechaçam a diluição do PSOL com Geraldo Alckmin e Marina Silva, né, para justamente debater como defender a maioria da população, os trabalhadores e o povo pobre, e quais devem ser as perspectivas da esquerda. Justamente por isso também a gente vem publicando uma série de artigos, polêmicas, entrevistas, não somente de autoria do MRT, mas de todos os ativistas e organizações que já estão se posicionando sobre isso, e vocês podem acompanhar diretamente no site. E como parte dessa iniciativa toda, também impulsionada pelo suplemento teórico Ideias de Esquerda, a gente tem esse programa de entrevistas em meio justamente a esse momento turbulento da esquerda aqui no Brasil, onde a gente vai falar de crises, polêmicas e quais são os caminhos e alternativas, sempre com convidados que vão expor o seu próprio ponto de vista, também em debate com a visão editorial aqui do Esquerda Diário. Bom, a gente acredita que dessa forma a gente pode contribuir para construir um caminho de independência de classe diante dessa crise. Essa é a 5ª entrevista do Esquerda em Debate. Queria convidar todo mundo a assistir as outras entrevistas no canal. A gente já teve aqui uma entrevista com o professor de filosofia da USP, Vladimir Safatli. Também entrevistamos o Plínio de Arruda Sampaio Júnior, que é professor aposentado do Instituto de Economia da Unicamp, coordenador do Polo Socialista Revolucionário e editor do site Contra Poder. Também com a Dirlene Marques, que foi ex-candidata a governadora de Minas Gerais pelo PSOL, e o Diego Vitello, diretor do Sindicato dos Metroviários de São Paulo e coordenador da Corrente Socialista dos Trabalhadores, a CST. Bom, antes de começar a entrevista de hoje, eu queria chamar todo mundo a contribuir financeiramente para o Esquerda Diário através do Pix campanhaed@gmail.com. É muito importante a contribuição de todo mundo. E bom, hoje a gente está aqui com o nosso convidado, que é o Zé Maria. Zé Maria é metalúrgico e é membro da direção nacional do PSTU. Então, queria, enfim, muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigada por aceitar o convite e se sinta à vontade para expressar para a gente todas as opiniões e posições do PSTU aqui no debate hoje. Boa noite, Diana. Boa noite aos compas que estão nos acompanhando. Eu que agradeço o convite, espero que a gente possa fazer uma conversa aqui que seja útil para a militância que está espalhada por esse país, brigando para que a gente possa mudar a nossa sociedade, Diana. Com certeza. Então, para começar, Zé Maria, eu queria já perguntar a sua visão mais de conjunto sobre a situação política nacional, né? Como que você está vendo esse ano de 2022, como que a gente chegou até aqui, enfim, colocando sua visão, né, dos últimos anos também. Diana, nós vivemos no Brasil uma crise muito profunda. Na verdade, hoje, sobre a classe trabalhadora brasileira, se abatem 2 tragédias muito fortes. Por um lado, nós ainda sofremos, né, a continuidade da pandemia de coronavírus, que já ceifou, se eu tomar os critérios da ONU, quase 2 milhões de pessoas no nosso país, a vida, né, de quase 2 milhões de pessoas. E, por outro lado, uma crise econômica profunda, que atua muito forte no sentido de degradar ainda mais as condições de vida da classe trabalhadora brasileira, especialmente deixando completamente desprotegida a parcela mais pobre da população. E é difícil, por outro lado, nós temos um governo de ultradireita que, para além de implementar, de aplicar com todas as forças que tem um programa ultraliberal no país, ou seja, de fazer valer os interesses do grande empresariado,
arrancando da classe trabalhadora os poucos direitos que ela ainda tem, né? Tratando de avançar num processo de destruição do país, seja da estrutura produtiva do país, com as privatizações, com a desindustrialização, que é incentivada, na verdade, estimulada por essa política econômica que o Bolsonaro aplica, seja destruindo a natureza, como ele está fazendo, promovendo, para poder defender os interesses do agronegócio, de garimpeiros, das mineradoras, das grandes empresas mineradoras. E para entender esse cenário que nós vivemos no país, eu acho que é importante que nós compreendamos que o Brasil ele não é um país que vive numa ilha, ele está inserido. A realidade brasileira está inserida num contexto mundial que hoje é marcado por uma crise profunda do sistema capitalista, que, por uma conjunção de fatores, ou seja, levou a uma crise. Na verdade, nós temos uma crise da ordem mundial imperialista, que até pouco tempo atrás funcionava a partir de uma hegemonia dos Estados Unidos, uma hegemonia econômica e militar dos Estados Unidos, e que vem já há muitos anos num processo de crise, que é a expressão da crise do sistema capitalista, da decadência do sistema, que leva, por um lado, a disputas econômicas entre as potências imperialistas e potências emergentes, como essa disputa que a gente tem visto nos últimos anos entre Estados Unidos e China, as contradições que se exacerbam cada vez mais entre os centros imperialistas da Europa e os próprios Estados Unidos, por outro lado, China, que é uma economia que vem crescendo muito no mundo e vem ocupando um espaço cada vez maior na divisão mundial do trabalho, e, obviamente, o pano de fundo dessa disputa, entre os setores, as potências imperialistas e essas potências emergentes, tem a ver com a disputa pela mais-valia, que é arrancada do couro da classe trabalhadora em todo o mundo. Na medida que há uma crise grande do sistema, uma decadência grande da economia capitalista, para que os grandes monopólios continuem a crescer na velocidade que precisam para poder se reproduzir e sobreviver, fazer sobreviver o sistema, eles precisam explorar cada vez mais a classe trabalhadora e, por outro lado, no momento de crise, ou seja, não há para todo mundo. Então, essa disputa que nós vemos no planeta, ela é a expressão, por um lado, da crise da economia capitalista, que, obviamente, tem a sua expressão aqui no nosso país, a situação que nós estamos vendo, nunca tivemos um desemprego tão alto no Brasil, uma degradação das condições de vida das pessoas que avança de forma acelerada, né, por um lado, com desemprego, o desemprego facilita, favorece a política das empresas de arrochar o salário da classe trabalhadora, por outro lado, a inflação come o poder aquisitivo dos trabalhadores, da renda, que já é muito pequena, né? E essa situação é uma situação mundial, é uma situação que ocorre, que se dá em todo o planeta. E essa disputa ela é cada vez mais violenta. Ela se expressa no mundo inteiro através dos planos econômicos que se aplicam em cada um dos países para favorecer, para atender às necessidades de aumentar ou de buscar aumentar a rentabilidade dos grandes monopólios imperialistas, e se expressa também através de processos como esse da guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia é uma das expressões desse desequilíbrio, né, no sistema de Estados, fruto da crise da ordem imperialista que estava estabelecida no planeta a partir da crise da economia e da disputa entre as potências imperialistas e os diversos estados pela mais-valia que é produzida pela classe trabalhadora, que é arrancada do trabalho da classe trabalhadora em todo o planeta. Então, essa situação que nós vivemos aqui de decadência do país, na verdade, o que nós vivemos no país é uma decadência de um país que vai se desindustrializando cada vez mais, o povo cada vez mais pobre, a estrutura produtiva do país cada vez mais destruída e a própria natureza vai sendo destruída de forma acelerada, porque o que interessa é assegurar a rapina das riquezas do país, o aumento da exploração da classe trabalhadora para aumentar os ganhos, buscar recuperar a taxa de rentabilidade dos grandes monopólios que controlam a economia do planeta e controlam também a economia do Brasil, seja pelas empresas multinacionais que aqui estão instaladas, seja pelo domínio do sistema financeiro mundial, sobre a circulação de capitais no planeta, seja pela associação que existe entre a chamada burguesia nacional com as empresas multinacionais e com o imperialismo. Nós não temos
há décadas não existe mais em praticamente país nenhum qualquer setor que se possa dizer da burguesia, que se possa dizer nacionalista, que tem um projeto para o país. O que é uma associação entre esses setores com o imperialismo, e dessa forma, a Bolsonaro é um governo que sobe, né, que foi eleito em base já como expressão da decadência do país, por um lado, e da crise que o país vivia, da divisão entre os próprios setores da burguesia, foi o que abriu espaço para a eleição de um governo desse, que sobe, por um lado, para aprofundar a entrega do país para os monopólios internacionais, aprofundar a degradação das condições de vida, os ataques aos direitos e à vida, às condições de vida da classe trabalhadora para atender os interesses das grandes empresas e do sistema financeiro, e, por outro lado, é um governo que sobe defendendo um projeto de implantar uma ditadura militar no país, ainda que ele não tenha condições de fazê-lo. Não há relação de forças hoje no país para isso, seja porque não é a política do imperialismo, não é a política da maioria do grande empresariado, e ele não tem base social para sustentar isso no país, ainda que ele tenha apoio, setores importantes das Forças Armadas, das polícias, mas esse fustigamento que a gente vê o tempo todo é a expressão dessa contradição, de um projeto, claro, que o Bolsonaro nunca escondeu, de implantar uma ditadura no país, mas da ausência de condições para que ele possa fazê-lo. Por isso a gente vê essas ameaças de forma permanente, vai e volta, e é preciso que a classe trabalhadora, inclusive, leve a sério isso. Não porque nós achemos que haja condições hoje de que se dê um golpe, que se implante um retrocesso no regime que possa se sustentar, nós não vemos condições para isso. Mas tampouco nós podemos descartar que um governo como esse promova uma tentativa, né? E uma tentativa pode ter consequências importantes para a classe trabalhadora e para as nossas organizações. É por isso que nós temos levantado nesse último período a importância, a necessidade de que a gente trate de estimular no interior de todas as organizações da classe trabalhadora a auto-organização dos trabalhadores, a autodefesa. É preciso que a classe trabalhadora se prepare, não só para uma tentativa de golpe, como o Bolsonaro anuncia recorrentemente, mas porque essa crise, essa decadência do sistema capitalista, necessariamente vai levar os gestores, né, aos governos dos diversos países, e aqui no Brasil, seja qual for dos dois candidatos que estão aí à frente nas pesquisas, que ganharam as eleições, vai se continuar aplicando no país esse mesmo modelo econômico que atende a essa exigência do capital. E esse modelo, ao impor uma degradação cada vez maior das condições de vida da população, evidentemente vai levar a que haja reação, que haja resistência, que haja luta, e é justamente isso que vai levar com que o sistema cada vez se utilize de mais violência contra a classe trabalhadora. Seja violência como essa que é ameaçada, que o Bolsonaro ameaça hoje, seja a violência institucional que nós vimos, por exemplo, nos governos do PT. O Exército foi colocado para reprimir mobilizações que houve no Rio de Janeiro contra a privatização do Campo de Libra, né? A lei antiterrorismo, várias leis que aumentaram o processo de repressão no país foram aprovadas ainda nos governos do PT. É uma necessidade do sistema. Na medida que o sistema não pode atender, não pode conceder as reivindicações que os setores populares, que a população, que a classe trabalhadora exigem com cada vez mais contundência, eles precisam conter a luta desses setores, e eles contêm pela violência. Então, a necessidade da auto-organização, da autodefesa, ela se impõe, né? Não só pela conjuntura, mas se impõe por essa dinâmica que nós vemos no desenvolvimento, na evolução da sociedade capitalista, na crise cada vez maior do sistema e nas consequências que isso traz para a vida da classe trabalhadora. Então, a conjuntura nossa hoje é uma conjuntura marcada por esse cenário. Por isso, ou seja, do ponto de vista daquilo que são as tarefas mais imediatas da classe trabalhadora, né, a parte de tratar de buscar desenvolver, estimular, unificar as lutas em torno das demandas que são mais concretas dos trabalhadores hoje, a luta pelo emprego, a luta para melhorar os salários, a luta contra a carestia, a luta para assegurar melhores condições de vida, seja de moradia, saúde, educação, a exigência que se coloca para isso, para defender essas demandas mais básicas da classe trabalhadora, para defender a vida da classe trabalhadora perante a pandemia, que ainda continua. Ontem mesmo se anunciaram 200 e poucas mortes num único dia, né? É preciso, em primeiro lugar, botar para fora o governo que aí está. O governo que aí está, o governo Bolsonaro, é o principal aliado do vírus. Ele atuou conscientemente para expor a população brasileira à contaminação
dessa doença, ele é responsável em grande parte pelo número de mortes que nós tivemos no Brasil. O Brasil tem um sistema de saúde que, se tivesse sido utilizado para isso, poderia ter protegido muito mais a população, mas ele fez tudo o que pôde para atrapalhar, não é, a atuação do sistema de saúde do país. E, por outro lado, é o principal inimigo da utilização dos recursos que o país tem para socorrer a classe trabalhadora nessa situação dramática de crise que nós vivemos. Pelo contrário, não sai uma medida do governo para proteger emprego, para recuperar salários, só saem medidas para atender os interesses mais imediatos e de longo prazo dos empresários. Está aí a aprovação hoje da privatização da Eletrobras, e, para isso, atacando sistematicamente os direitos da classe trabalhadora. E, por um lado, se essa é a tarefa, digamos assim, mais imediata, nós tivemos no Brasil, inclusive, no ano passado, fruto de uma combinação de fatores, um processo de mobilização importante contra o governo Bolsonaro, que foi sufocado, não pela falta de disposição de luta da classe trabalhadora, ainda que sim, o problema da pandemia, do desemprego incide, limitou naquele momento a disposição de mobilização do conjunto da classe, mas aquele processo foi sufocado pela política das direções do movimento, da direção do PT, da direção das grandes centrais sindicais, que, na verdade, impuseram um recuo daquelas mobilizações para tratar de canalizar a insatisfação das pessoas para o processo eleitoral, para a eleição do Lula, agora nesse ano, em 2022. E nós temos, de novo, nesse momento aqui, aí já a expressão da reação dos trabalhadores contra a carestia, o crescimento da inflação e, portanto, do arroxo dos salários, um processo de mobilizações importante no país, que nós temos que tratar de estimular. Nós tivemos greves importantes aqui em São José, a greve da CSN, a greve de setores do serviço público no Rio, não só dos garis, de vários setores, a greve de professores que sacudiu o país aí em vários estados, do funcionalismo público federal. Há um processo de mobilização importante no país que pode ser, inclusive, que se estenda durante todo esse ano. Nós precisamos tratar de estimular isso, de buscar unificar esse processo de lutas, porque, em última instância, a tarefa que está colocada é botar para fora o governo, e é preciso que nós façamos a nossa parte. Se nós vamos conseguir reverter esse processo, ou se isso vai, de fato, acabar canalizado para o processo eleitoral, como neste momento é o mais provável, pela ação das direções do movimento, é o futuro que dirá. Nós temos que fazer a nossa parte desde esse ponto de vista. Por último, Diana, se essa é a tarefa mais imediata, ela não está desligada, ela não pode ser desvinculada de uma tarefa mais estratégica, mas tão importante quanto. Ou seja, nós temos hoje, no país, a necessidade mais imediata, direta, de botar para fora esse governo, para poder defender as reivindicações dos trabalhadores hoje, na defesa das suas condições de vida frente à crise econômica, na defesa da saúde e da vida da população frente à pandemia, mas não basta simplesmente botar para fora o governo para que a vida da classe trabalhadora desse país mude. Ou seja, a situação da classe trabalhadora não estava boa antes de subir o Bolsonaro, já estava ruim antes de subir o Bolsonaro. O Bolsonaro tratou de piorar isso. Mas se nós queremos, de fato, construir um país onde a classe trabalhadora possa ter vida digna, nós não temos que derrubar só o governo, tem que acabar com o sistema. Nós temos que superar o capitalismo, nós temos que tratar de destruir esse sistema e esse Estado que aí está, que lhe dá sustentação, e avançar no sentido da construção de uma sociedade socialista no país. Isso pressupõe ganhar a classe trabalhadora para essa perspectiva de transformação da sociedade, e ganhar e organizar a sua vanguarda, os setores mais avançados da classe, para tratarmos de, conscientemente, tratar de buscar desenvolver, fortalecer o processo de lutas, de organização da classe trabalhadora, no sentido da construção de um polo consciente, socialista, revolucionário no país, que possa casar com o processo de lutas, de mobilização que vai vir, o processo de insurgência ou de insurreição do país, de revolta da população contra essa situação que o capitalismo impõe, as condições de vida de todo mundo, é uma questão de tempo. Todo mundo que presta atenção no tema, no seu local de trabalho, na sua escola, na sua comunidade, vê que o descontentamento cresce cada vez mais. E esse descontentamento, em algum momento, vai levar a um levante da população, como nós vimos no Chile, como nós vimos na Colômbia recentemente, aqui na nossa região, aqui na América Latina. O processo no Brasil caminha nesse mesmo sentido. E essa revolta da população, o povo na rua, é a primeira condição para que a gente possa transformar o país, para que a gente possa fazer uma revolução que transforme, que abra caminho para a transformação do país. A segunda condição é que haja um polo consciente que dirija esse processo e transforme uma simples revolta da população numa revolução socialista. Essas são as tarefas, do ponto de vista mais estratégico, fundamentais.
E isso se materializa na luta nossa hoje, seja nas mobilizações, que nós temos que tratar de mobilizar os trabalhadores, mas ganhá-los por uma perspectiva socialista de transformação do país, e também no processo político, da disputa política que está em curso em relação às eleições. Hoje por hoje, já está colocada a disputa eleitoral e essa disputa se traduz no quê? Cada um dos setores da sociedade tratam de buscar ganhar a população para o seu projeto de país, para a saída que esse setor defende para o país. Está o Bolsonaro apresentando a proposta dele, que é continuar governando e continuar destruindo o país. Está o setor do grande empresariado ainda tentando a chamada terceira via, um governo da burguesia liberal sem Bolsonaro e sem o Lula. E está o Lula, junto com os setores aí mais tradicionais da burguesia brasileira, tratando de dizer aos trabalhadores que basta votar nele que a coisa vai mudar. E é preciso que a gente dispute a consciência da classe trabalhadora, apresente uma alternativa socialista, revolucionária, também no processo eleitoral, de maneira a fazer o contraponto, ou seja, buscar apontar os caminhos do combate a Bolsonaro, ao imperialismo, a todos os setores do empresariado, mas também do combate a essa alternativa de conciliação de classes que o Lula representa, junto com o Alckmin. É o caminho da enganação, da ilusão, para desarticular a luta da classe trabalhadora, para desorganizar a luta da classe trabalhadora e tratar de fazê-la caudatária dos interesses da burguesia, como foram os dois governos, os 4 governos que o PT teve antes do impeachment da Dilma em 2016. Então, desde esse ponto de vista, esse esforço, do ponto de vista político, ele precisa caminhar ao lado do esforço que nós fazemos para tratar de estimular lutas, de tratar de, a partir das lutas, fazer avançar a organização independente da classe trabalhadora. A independência de classe ela precisa se manifestar nas lutas, na organização da classe trabalhadora, mas também na disputa política que agora está posta no país, na verdade, com antecipação do processo eleitoral que já está em curso, né? Então, um pouco é dessa forma que a gente vê, grosso modo, o cenário político que nós temos aqui, nesse contexto da situação política e econômica do mundo, Diana. Uhum. Sim, você pegou vários temas que eu vou querer tocar aqui na entrevista. Essa questão da autodefesa me parece um tema importante, essa questão da ilusão de massas, a questão do polo também, enfim, são temas que eu acho importante, enfim, toda a atuação do PT nessa situação política, nessa conjuntura, mas ainda seguindo um pouco nesse tema, né, sobre o enfrentamento à extrema-direita, porque, inclusive, você comentou um pouco sobre essa questão das ameaças golpistas, né, do Bolsonaro, ameaça de autogolpe e tudo isso, né? A gente tem uma leitura de que não está colocado as condições e a correlação de forças para um golpe militar nesse momento, mas a gente está vendo justamente essa retórica golpista, né? Digamos assim, que isso também vem encorajando, né, uma situação de maiores assassinatos da polícia contra a população negra, enfim, contra a população pobre nas favelas, enfim, um acionar dos bandos de jagunços contra povos indígenas e camponeses, enfim, a gente vê essa situação, né? Um certo, os setores mais reacionários da sociedade se sentem mais valentes, digamos assim, para fazer ataques, enfim, aos setores pobres, aos trabalhadores, à esquerda também, inclusive. Então, isso é uma coisa que a gente está vendo. E aí, pegando esse elemento que você colocou sobre a questão da autodefesa, eu estava vendo também a sabatina da Vera, né, na Folha de São Paulo, que ela deu essa entrevista como candidata, né, a presidente pelo Polo Socialista Revolucionário, e nessa sabatina, a Vera ela defende que o Estado garanta armas baratas à população e que o seu direito à autodefesa teria que ser exercido envolvendo o conjunto das polícias numa polícia unificada. Depois eu também vi a sabatina do Altino, né, que é candidato a governador em São Paulo, onde ele reafirma essa proposta da Vera e ele também agrega a defesa do direito individual da população se armar. Eu acho esse debate bastante importante na esquerda, né? E assim, na minha visão, a tradição marxista frente a problemas como esse, né, da defesa, da autodefesa, como um método da classe trabalhadora,
é inseparável da construção de organismos massivos de auto-organização, como foram os soviets, né, da Revolução Russa, inseparável da ação independente da classe trabalhadora em relação aos órgãos estatais, né, que surge dos comitês massivos de greve, que se enfrentam com as patronais, com o Estado, com seus agentes policiais, assim como também inseparável da greve geral, né, como preparação para uma insurreição. E o que eu queria perguntar para vocês, Zé Maria, é que assim, da forma como se apresenta essa posição do PSTU nas entrevistas, isso não termina alimentando a ilusão de que a autodefesa pode ser conquistada com armamentos provenientes do Estado burguês, misturando um pouco a ideia de autodefesa coletiva e individual? Como que você vê essa questão? Não, Diana, nós, em primeiro lugar, ou seja, o problema da autodefesa para nós é uma tarefa coletiva, não é uma tarefa individual. Outra coisa é o problema do armamento, eu vou a isso já. Então, e a autodefesa, ela não depende de greve geral, ela depende de uma ação consciente da vanguarda, a partir das organizações, é uma tarefa dos movimentos, que na verdade, já está bastante atrasada. Nós temos uma camada de ativistas, de setores que poderíamos chamar de vanguarda, mais avançados da classe trabalhadora no país, que tem experiência acumulada. E é preciso que isso seja traduzido em organização concreta para a finalidade de defender a população. Nas comunidades, por exemplo, a comunidade tem que se organizar para se defender do crime organizado e para se defender da polícia, da brutalidade da polícia. A polícia não age na periferia dos grandes centros urbanos como age nos bairros ricos. Entra, chega, chutando a porta e dando tiro nas pessoas que estão. Então, a população tem que se organizar para isso. Isso é uma tarefa coletiva, que demanda a organização das pessoas que vivem naquela comunidade, assim como as greves, os sindicatos, o movimento estudantil, as organizações que lutam contra a opressão também precisam se organizar nessa perspectiva. Cada vez mais isso vai ser necessário, não é? Então, essa é a atividade fundamental que nós achamos que é necessário impulsionar. Nós estamos atrasados e é preciso que a gente avance nisso. Outro tema é o tema do armamento. Nós não defendemos o monopólio das armas na mão do Estado. Nós defendemos que a população esteja armada. Aliás, isso é uma conquista da Revolução Burguesa. Desde a Revolução Francesa, a tal democracia burguesa mais estável no planeta, que é a dos Estados Unidos, tem na sua origem a conquista de que cada cidadão deve ter sua arma. Que um cidadão sem arma não é um cidadão livre. Porque o cidadão sem arma, no Estado que é armado, ele está submetido àquele Estado. E os Estados da nossa sociedade hoje estão ao serviço de quem? Dos bancos e das grandes empresas. Então, as forças policiais, as forças armadas, têm, em última instância, o papel não de garantir segurança pública da população, é para garantir os interesses dos ricos e poderosos. E para impor à população, quando for necessário, como foi no golpe militar aqui em 64, o interesse dos ricos contra a vontade dos pobres. Então, se a população não se arma, ela não tem condição de se defender. E o primeiro passo para isso é a autodefesa, organizada de forma coletiva. Outra coisa é que política nós temos para os setores armados da sociedade, porque aí entra a contradição da burguesia. Ela precisa de uma força armada cada vez maior para se defender nessa situação de penúria, de miséria e de sofrimento, de humilhação, de violência, que ela impõe à maioria da população. Para ter uma força armada muito grande, ela precisa armar, organizar, contratar e armar uma parte da população mais pobre. A maior parte dos policiais no nosso país, assim como a maior parte da base das Forças Armadas, são filhos de trabalhadores, são pais de trabalhadores, né, que estão lá cumprindo uma função, em última instância, de assegurar o interesse dos ricos contra os próprios trabalhadores. Agora, veja, na medida que evolui a crise na sociedade, também se instala a crise nesses setores, e a classe trabalhadora precisa, além de se auto-organizar de forma independente dos patrões e do Estado, que aí está, de constituir os seus destacamentos de defesa, precisa ter política para dividir essas forças armadas que o Estado utiliza para reprimir a classe trabalhadora. A única forma que nós temos de destruir essas organizações, de impedir que elas cumprem, em última instância, esse papel, é tratando de desorganizá-las. Porque nós não temos como, numa sociedade como a nossa, pense na classe trabalhadora americana. Como é que a classe trabalhadora americana vai se armar para poder enfrentar o exército norte-americano? Não existe como fazer isso, a não ser que se consiga dividir e fazer com que rompam setores das próprias Forças Armadas
para criar as condições de derrotá-los militarmente. Isso vale para todos os países, em última instância. Então, mas isso é uma disputa política que se faz e ela não elimina a necessidade, nem se contrapõe à necessidade da autodefesa organizada da população. Então, são 3 assuntos de natureza de conteúdo distinto, na verdade. Um tema tem a ver com o direito da população ter armas versus o monopólio das armas pelo Estado. Não sei exatamente qual é a posição de vocês, nós achamos que a população tem o direito de ter arma, tem o direito de estar armada. E essas campanhas pelo desarmamento são reacionárias, porque, na verdade, são campanhas para desarmar a classe trabalhadora. Porque o Estado está armado, ou seja, os bancos e as grandes empresas estão armados, têm os seus exércitos, o crime está armado, as milícias, o Bolsonaro está tratando de armar com a facilidade que ele está gerando para poder vender armas, e só a classe trabalhadora que está desarmada. Então, nós defendemos o direito da população de ter armas. Nós não defendemos o monopólio das armas na mão do Estado. Ponto 1. Ponto 2. Nós achamos que a classe trabalhadora, os setores mais pobres da população, nas comunidades, precisam se organizar para se defender. A autodefesa é uma necessidade atual, não para amanhã, para ontem, na verdade. As ameaças, é verdade que o Bolsonaro não tem condições, não há relação de forças para implantar uma ditadura no país, mas tentar ele pode? Pode. O Trump tinha condições, tinha relação de forças para dar o golpe que ele tentou dar nos Estados Unidos depois das eleições, menos lá do que aqui. Menos condições ele tinha, mas tentou. Se o Bolsonaro tenta aqui, vai ser uma coisa fácil de controlar como foi lá? Quais vão ser as consequências? Nós não sabemos. Então a gente não pode simplesmente esperar a melhor hipótese. Nós temos que nos organizar para nos defender da forma que nós pudermos, da melhor forma que nós pudermos. Terceira coisa, o que fazer em relação às forças policiais? Nós temos que, em última instância, desarticular, destruir, não só as forças policiais, o Estado que está aí. Agora, para isso, é preciso ter política. Não basta declamar a nossa vontade, porque ela não vai acontecer só porque a nossa vontade é mais justa do que a realidade que está aí. Nós temos que tratar de operar sobre essa realidade para transformá-la. Sim, eu até fiz essa pergunta, porque eu acho que esse é um debate que ele é bastante fundamental nesse momento e diz respeito a, enfim, debates mais históricos e clássicos, né, no marxismo. Nossa posição é, obviamente, contrária ao monopólio da violência, mas a gente está falando justamente de uma violência de classe, né? Um monopólio da violência de uma classe que atua contra a classe trabalhadora, contra a maioria da população, para manter a exploração, né? Por isso, esse elemento da defesa coletiva em relação a organismos de autodefesa, e inclusive armamento, eu acho que é fundamental, porque justamente se tem um perigo muito grande de misturar posições marxistas com posições liberais, né? Como você colocou, nos Estados Unidos existe, né, o direito individual ao armamento, né, da população. Então, eu acho que isso é um elemento que mostra a necessidade de justamente a gente relacionar a batalha pela autodefesa com a construção de organismos de auto-organização da classe trabalhadora, e nesse sentido também está vinculado à luta mais global pela greve geral, por exemplo, como tinha colocado anteriormente. Obviamente não depende necessariamente disso, mas é fundamental que isso esteja articulado justamente para não ter essa mistura de posições. E aí, desse ponto de vista, a gente tem uma diferença histórica entre as nossas correntes, né, em relação à posição sobre a polícia, né? A gente não considera que a polícia seja parte da classe trabalhadora, inclusive por isso a gente, enfim, fez muitos debates com o PSTU sobre isso. Historicamente, é uma questão que a gente, enfim, não considera que seja parte de uma política de independência de classe, né? Mas, enfim, queria só colocar um pouco esse elemento, mas também para seguir desenvolvendo um pouco esse tema, né, de como enfrentar o Bolsonaro. Eu também estava lendo um artigo recente de vocês,
no site do PSTU, que tinha o título Derrotar as ameaças golpistas do Bolsonaro, né? Que acho que vai um pouco no sentido do que você já tinha colocado também. Onde vocês colocavam, vocês falavam mais ou menos o seguinte, que só os trabalhadores mobilizados, organizados e preparados podem derrotar um golpe, inclusive construindo desde já a sua autodefesa contra os bandos armados da ultradireita, né? Como, enfim, você explanou aqui também. Só que em seguida, nesse texto, fala que os trabalhadores, eles têm que, confiando nas suas forças, lutar desde já por eleições limpas e sem tutela de militares. Aí, para mim, também tem uma discussão, porque, né, ou seja, autodefesa para qual programa, né? Ou seja, armamento para qual programa especificamente. E por isso eu também queria te fazer uma pergunta aqui, ou seja, bem concretamente, assim, Zé Maria, vocês consideram que dentro desse sistema político atual, com o peso que tem os militares no regime, com todas as arbitrariedades que tem feito o Poder Judiciário, né, sem falar no próprio caráter antidemocrático, né, do sistema eleitoral, vocês acham que é possível que tenha eleições realmente limpas e sem tutela, né, nesse sistema? O problema não é o que nós achamos, Diana, o problema é quais são os interesses da classe. O programa do PSTU é público e conhecido. Nós defendemos uma revolução socialista para implantar um governo da classe trabalhadora, abolir a grande propriedade, planificar a economia e construir o socialismo. Esse é o nosso programa. É o programa que nós estamos apresentando nas eleições. Agora, a classe trabalhadora, pelos seus interesses, defende sim as liberdades democráticas. Se você me perguntar, vai haver liberdades democráticas plenas no capitalismo? Nunca. Quer dizer que por isso nós não defendemos as liberdades democráticas? Nós não somos a favor de eleições livres? Nós somos a favor de eleições livres. Se há um governo que quer implantar um golpe no país e que ameaça o processo eleitoral, a classe trabalhadora defende esse processo eleitoral contra essa ameaça de implantar um regime militar abolindo as eleições ou não? Para nós é indiferente. Tanto faz, porque as eleições não são livres, então tanto faz ela como o Bolsonaro. Então o nosso raciocínio não é o nosso programa, ele é evidente, ele está claro, ele é público e vocês conhecem. Agora, nós não nos basta, para poder realizar esse programa, declamá-lo perante a classe trabalhadora. Eu preciso fazer política, eu preciso ganhar a classe trabalhadora para que ela lute, se mobilize, vá para as ruas para lutar por esse programa que eu defendo. Porque a força que eu tenho para realizar esse programa não é simplesmente a justeza das minhas ideias. Porque na luta de classes, basta olhar para a história, não ganha quem tem razão, ganha quem tem força. E nós, para realizarmos um programa como esse, que implica abolir a propriedade, expropriar os banqueiros, as grandes empresas, o agronegócio, eu tenho que ter força. Não basta ter razão. E para mim ter força, eu tenho que botar o povo na rua. Para botar o povo na rua, eu tenho que tratar de defender esse programa que eu tenho, essa mudança que eu quero fazer no país, tratando de vincular essa mudança com as necessidades concretas, imediatas das pessoas. Elas têm que chegar à conclusão, a partir da discussão que nós fazemos com ela e da experiência concreta dela na luta, que a única forma dela ter vida digna, dela ter liberdade, de acabar com a violência, né, com a injustiça, com a desigualdade, é fazendo essa revolução que nós defendemos. Isso significa que aquilo que são necessidades concretas, imediatas, demandas imediatas da classe, nós defendemos sim. E liberdades democráticas é parte das bandeiras fundamentais da classe trabalhadora e do programa dos revolucionários. Os revolucionários defendem a revolução e o socialismo, mas nem por isso deixam de lutar por reformas. Veja, nós queremos acabar com o sistema assalariado, certo? Mas nós lutamos para aumentar o salário dos trabalhadores ou não? Nós sabemos que no sistema capitalista não vai ter liberdades democráticas plenas nunca, mas em função disso, ou a partir daí, eu posso chegar à conclusão que é indiferente para a classe trabalhadora lutar num regime onde haja o mínimo de liberdades democráticas como nós temos hoje, ou lutar numa ditadura onde não haja direito de organização partidária, onde não haja direito de fazer greve, onde não haja direito de ter sindicato? Não, são coisas diferentes. Então, sim, nós defendemos as liberdades democráticas. Isso não é contraditório com defender um programa socialista, pelo contrário, né? Se uma organização se limita a defender e a lutar pelos interesses imediatos econômicos da classe ou pelas bandeiras democráticas, que também são muito caras à nossa classe, e para aí a sua luta, é uma organização reformista.
porque isso, no máximo, leva a reformas na situação atual. Agora, se uma organização que pretende lutar pelo socialismo simplesmente se reduz a declamar a defesa do socialismo e vira as costas para aquelas que são as bandeiras que são caras à classe trabalhadora, tampouco vai atingir o seu objetivo. Então, o trotskismo, ele se caracteriza, em primeiro lugar, do ponto de vista programático, justamente pelo esforço de construir essa ponte entre aquilo que é a realidade concreta, as demandas concretas da classe, até a necessidade da disputa do poder, de que a classe trabalhadora tome o controle do poder político no país para realizar a transformação da sociedade. E essa ponte é um programa. Nesse programa não existe só a defesa da Revolução Socialista e do socialismo, ele parte da defesa das bandeiras concretas da classe. E as liberdades democráticas são parte dessas bandeiras. Assim, não só o problema das liberdades democráticas do ponto de vista político, a luta contra a opressão, a luta contra o machismo, o racismo, contra a LGBTfobia, é parte das bandeiras democráticas que são fundamentais no programa da classe trabalhadora. Se nós não lutamos contra as opressões, nós não temos como unir-nos. Primeiro, é necessário lutar contra isso por um problema moral e humano. É desumano qualquer discriminação, seja o racismo, o machismo, a LGBTfobia, a xenofobia, o capacitismo, qualquer tipo de discriminação é desumano. Mas é também uma necessidade política para unir a nossa classe, né? Seja qual for a cor da pele, seja qual for a orientação sexual, identidade sexual, seja qual for o gênero, dos trabalhadores e trabalhadoras, unir o conjunto da nossa classe para lutar contra o capitalismo, que, em última instância, vai ser a única forma de criar as condições para acabar com todas as discriminações e opressões que nós temos. Mas são bandeiras democráticas fundamentais para que a gente possa construir as condições para fazer a Revolução Socialista. Sim, depois eu vou até entrar bastante nesse ponto, porque existe um debate também entre a gente em relação ao tema das demandas democrático-radicais, que a gente vê como uma questão fundamental. E, obviamente, que nós do MRT, a gente sempre foi linha de frente da defesa das demandas das liberdades democráticas, né? A gente foi uma corrente que não somente rechaçou a prisão arbitrária do Lula, por exemplo, como defendeu o direito da população ter o direito de votar em quem quisesse, né? Sem uma manipulação eleitoral como o judiciário fez naquele momento, né? Então, isso é importante, mas assim, veja bem, o que eu estava questionando a política nessa nota, especificamente do PSTU, que eu citei, era, na realidade, em relação a essa definição dos trabalhadores lutarem por eleições limpas e sem tutela militar, porque uma coisa é se dialogar com o anseio das massas, né, e inclusive levando em conta a ilusão das massas no processo eleitoral, né, ou seja, defender o sufrágio universal, ao direito, né, que se vote e tudo mais. Agora, disso para considerar que seja possível ter eleições limpas e sem tutela, né, porque assim, a gente está falando de uma... sei lá, de uma situação política onde o número de militares em cargos civis passou de 3 a 8 mil, né, de 2017 para cá, né, ou seja, desde quando entrou o Temer, logo depois do golpe institucional, até agora aumentou para 8 mil, né, militares em cargos civis. Né, a gente está falando de um momento onde os métodos arbitrários que o STF e a Lava Jato usaram contra o PT são os mesmos que o STF agora usa contra o próprio bolsonarismo. E vão ser os mesmos, né, que eles vão usar contra as organizações do movimento operário quando se sentirem ameaçados. Né, a gente está falando de um sistema eleitoral que foi construído para limitar a expressão da vontade política da maioria da população. Isso vai desde a maneira como se dividem, né, os distritos eleitorais até como se financiam os partidos, as campanhas, etc. Né, a gente está falando de um sistema onde os mecanismos de controle e veto entre os distintos poderes são criados para vetar, na verdade, a vontade política das maiorias populares sempre que essa ameace, né, o poder dos capitalistas. Então, eu estava colocando era mais no sentido de justamente pensar que programa levantar à frente a toda essa situação e tudo mais. Mas, enfim, era um dos debates que eu acho que é importante a gente fazer, mas também remete a uma discussão em relação à própria
posição do PT, né, nesse momento. Aí eu já queria até comentar uma outra questão. Mas veja, Diana, antes que você passe, você está juntando duas coisas que são coisas distintas. Toda a política do partido, do PSTU, você pode ver isso no nosso jornal, nos artigos que nós publicamos, e você mesmo refletiu isso no começo da observação que você fez antes de fazer a pergunta, começa por dizer que nós não podemos confiar nas instituições que estão aí, que só a luta, a mobilização da classe trabalhadora pode impedir um retrocesso no país. Então, se há um partido nesse país que denuncia o STF, as instituições que estão aí, é o PSTU. Então, não existe em nós nenhuma ilusão de que essas instituições vão segurar o Bolsonaro e vão garantir liberdade para o povo. Não existe nenhuma ilusão entre nós de que vai ser possível no capitalismo ter uma eleição livre e democrática. Isso é uma coisa completamente diferente do que nós estávamos discutindo. Porque, veja bem, se eu for usar o teu raciocínio, não é possível ter eleição democrática num governo como esse cheio de militares. Eu te pergunto, e como é que nós vamos fazer uma revolução? Nós vamos fazer uma revolução, Diana, que é muito mais do que eleição. Vamos tomar o banco dos banqueiros, nós vamos tomar as fábricas do dono dela, vamos tomar a terra do latifúndio e do agronegócio e tratar de botar tudo isso a serviço de atender as necessidades da população. É muito mais do que garantir uma eleição limpa. Sabe como é que nós vamos fazer isso? Mobilizando a classe trabalhadora e fazendo uma revolução. Eu mobilizo a classe trabalhadora fazendo com que ela vá aprendendo com a sua própria experiência de que aquilo que ela tem na cabeça hoje como ilusão, que aquilo que ela tem na cabeça hoje é ilusão, que as eleições que ela acha que vai mudar a vida dela nunca vão mudar a vida dela. Mas eu tenho que acompanhar a classe, tratar de dialogar com ela para que ela venha concordar com aquilo que eu defendo, para que ela possa lutar para realizar essa transformação. Uma coisa nós vamos esperar, vamos pedir ao STF, ao Congresso Nacional que faça isso, não, é a mobilização da classe trabalhadora. Agora, pergunto ao MRT, a você, Diana, é indiferente? Para nós, o Bolsonaro está dizendo o seguinte, eu não aceito o resultado da eleição. Para nós está tudo bem? Porque a eleição, de fato, não é livre? Não, Zé Maria, a gente foi contra o golpe institucional. Por isso, né? Por isso que eu estou te perguntando. Eu pergunto para você, inclusive, nesse debate, que é um debate que a gente vem fazendo há muito tempo, né? Você disse que não tem organização que mais denunciou o STF e o Congresso Nacional. Por que o PSTU não denunciou o golpe institucional? Ao contrário, levantou fora todos, naquele momento, que significava, na prática, levantar, se era todos, era também fora Dilma. Fora Dilma era a bandeira da direita, Zé Maria. Então, como que pode ser que a denúncia foi tão forte em relação ao STF e ao Congresso Nacional se esse ponto, né, não foi colocado? Né? Toda a discussão de primeiro a gente tira Dilma, depois a gente tira os outros, se mostrou falsa, porque veio o Temer, veio o Bolsonaro. Você não vai encontrar em nenhum material do PSTU, em nenhum discurso do PSTU, que primeiro a gente tira Dilma, depois tira os outros. O PSTU não defendeu contra o tal golpe institucional, Diana, porque não houve golpe nenhum. O golpe quem levou, naquele momento ali, foi a classe trabalhadora brasileira, que começou a ser golpeada pelo PT no governo, pela Dilma, que depois da eleição do seu segundo mandato, atacou diretamente e violentamente os interesses dos setores mais pobres da população, porque o país estava numa crise econômica e ela tinha que garantir os interesses dos de cima. Começou aí o golpe. Segundo problema, foi uma mobilização da direita para tirar Dilma. Para quê? Explica. Qual é a medida que o governo Dilma aplicou que a burguesia brasileira não poderia aceitar? Veja, o golpe de 64 foi justificado. O golpe de 64 foi justificado pelos que os defenderam, porque o Jean Goulart queria fazer uma reforma agrária mequetrefe, na beira de estrada, queria limitar a remessa de lucros para o estrangeiro. Eram medidas que, em tese, caminhavam contra, muito limitadamente, o interesse de setor do empresariado do país e do imperialismo. Qual é a medida que foi tomada pelo governo Dilma que ia nesse sentido? Não há nenhuma. E veja, Diana, o Lula, hoje, botou para o seu vice o Alckmin. Ele está aliado com o MDB, com o PP, com todos os partidos ditos golpistas. Nem o PT acredita que houve golpe, Diana. O PT está de braços dados com essa turma toda de novo. Não é nem o Temer, é o Alckmin, que se alguém mais fiel representante da grande burguesia paulista, que é o pior do empresariado desse país, é o Alckmin. É esse cara que está abraçado com o Lula aí.
O golpe teve, sim, contra a classe trabalhadora, dado por quem? Pelo PT e pela direita, por todo mundo. Por isso que nós dizemos que é fora todos. Nós não falamos a favor do impeachment da Dilma. Porque impeachment da Dilma significava botar o Temer. Por isso que a gente dizia, tem que tirar todo mundo. Nós tivemos força para isso? Não. Mas se eu for reivindicar só o que eu tenho força para fazer, eu tenho que abandonar a defesa da revolução, porque hoje eu não tenho força para fazer a revolução. Eu justamente vou construir as condições para realizar essas transformações se eu trato de convencer uma parcela cada vez maior da classe trabalhadora para fazer aquilo que é necessário no país. E, francamente, convencer a classe trabalhadora que é necessário defender a Dilma, porque é isso que foi feito, ou se enfrentar com aquilo ali dessa forma, defender a Dilma, porque a direita é pior do que a Dilma. Olha, esse é o raciocínio que leva o PSOL hoje a apoiar o Lula, porque o Bolsonaro é pior do que o Lula. Esse raciocínio nós não podemos fazer. Um raciocínio de dependência de classe naquele momento era fora todo, sim, porque não havia como ficar do lado nem de um nem do outro, porque os dois campos que estavam enfrentados eram dois campos da burguesia que estavam os dois atacando a classe trabalhadora. Os dois. Essa é a nossa visão do processo. Então, não tem defesa de golpe. A nossa visão, assim, a gente já debateu várias vezes sobre isso, mas é sempre bom seguir debatendo sobre essas questões, inclusive, mais ainda porque a gente está construindo um polo socialista revolucionário juntos, nesse momento. Mas, enfim, para comentar, assim, duas coisas. Primeiro que, enfim, a nossa visão é oposta. Acho que, assim, não é novidade para ninguém que o PT, enfim, se aliou com a direita, porque o PT fortaleceu os atores que levaram adiante o próprio golpe institucional naquele momento. Fizeram isso, a direita fez isso porque queria ataques mais profundos do que o PT estava fazendo naquele momento. E o resultado foi drástico, né? Foi catastrófico para a classe trabalhadora, porque justamente queria atacar mais a classe trabalhadora. E era possível, na nossa visão, ter uma posição independente do PT, que nem terminasse flertando com a posição do fora Dilma, né, do impeachment da Dilma, e que nem terminasse no colo do PT. Era possível ter uma posição de independência de classes, que na nossa visão não era o fora todos, porque objetivamente o fora todos significaria também que a Dilma teria que sair, essa era a bandeira que era levantada pela direita naquele momento, Zé Maria. Acho que isso é muito importante. Foi um divisor de águas na esquerda, a gente fez muitos debates sobre isso, mas eu acho que seguem sendo debates importantes. A outra questão é que, assim, eu acho que a discussão, acho que ela acaba ficando muito reduzida se a gente trata assim, bom, a gente tem que querer fazer a revolução, por isso será que a gente não vai conseguir fazer isso? Eleições são coisas menores e etc. Mas eu acho que a discussão não está aí exatamente, mas está justamente em que programa a gente levanta, porque não acho que não é uma questão de o que é possível, o que é impossível e etc. Porque sim, inclusive a gente tem acordo na luta pela revolução operária socialista, na estratégia soviética, enfim, uma série de questões. Mas o caminho para se chegar até lá, né? Ou seja, as políticas para se chegar até lá, como que a gente enfrenta, né, fechamentos do regime político, eu acho que é muito importante também para ter uma articulação entre justamente as demandas democrático-radicais que envolvem lutar por todas as liberdades democráticas, né? Mas também o processo de luta revolucionário, que passa pela estratégia soviética, que passa pela auto-organização e vai passar também pela autodefesa. Mas, enfim, esse é um debate que realmente é muito importante entre a gente, enfim, toda essa discussão que a gente vem fazendo e tudo mais. Mas o que eu queria também já, enfim, seguir um pouco aqui no debate, enfim, ainda vai nesse sentido também da questão da autodefesa, porque acho que isso também liga com o debate do PT, que era o que eu ia puxar um pouco o tema agora, porque também tinha visto uma discussão que vocês colocaram, onde vocês defendem que o PT deveria assumir publicamente a necessidade de começar desde já a organização para a autodefesa do movimento de massas, né? Isso está no artigo do Eduardo Almeida. O que eu queria aqui te perguntar, enfim, e também sinta-se à vontade para voltar em qualquer tema que a gente está indo e vindo, não fazendo as perguntas, mas você debatemos tudo, obviamente, né? Mas o que eu queria te perguntar é que isso não fomenta a ilusão de que o PT pode cumprir uma função revolucionária
de começar desde já a Organização para a Autodefesa do Movimento de Massas, quando, enfim, através das burocracias, né, o PT bloqueia qualquer possibilidade disso, porque eu acho que, assim, frente a toda essa situação que a gente está, eu acho que seria bastante necessário a gente exigir que o PT seja consequente, inclusive, com o que diz, e se coloque, em primeiro lugar, a cabeça de rechaçar os ataques bolsonaristas, e, inclusive, no caso de não fazerem isso efetivamente, a gente possa desmascarar que o PT usa muitas vezes os atentados da extrema-direita para justificar a direitização das propostas do Lula com Alckmin agora e do eventual novo governo Lula-Alckmin. Né? Então, eu queria saber como é que você vê essa questão, porque a gente começa a ver o aumento de ataques bolsonaristas também e o papel do PT nisso, né? Frente a essa situação concreta. Eu acho que semear ilusões seria nós exigirmos do PT, ou propormos ao PT, que assumisse a defesa de uma alternativa de independência de classe socialista no país. O PT não é um partido socialista, não se propõe a fazer nenhuma mudança nesse sentido no país, é um partido que já há muito tempo tem como projeto para o país um governo junto com a burguesia, né? Portanto, um governo que defenda os interesses da burguesia, a manutenção do status quo. Agora sim, interesse do PT se defender de uma tentativa de golpe, porque ele vai ser atacado tanto quanto nós, se houver um golpe militar no país. O golpe que o Bolsonaro ameaça é contra a eleição do Lula. Então é sim obrigação desse partido, se trata de defender liberdades democráticas, era obrigação desse partido encaminhar ajudar a estimular esse processo de organização. O PT vai fazer? Eu acho que não. Agora eu quero ganhar a base do PT para fazer. Quero ganhar os setores que são organizados na classe trabalhadora, dirigidos por esse partido, os sindicatos, os movimentos, para que façam. Quero cobrar do MST, do MTST, que trabalhem, que atuem nesse sentido. Então, a cobrança nossa é para justamente apontar essa contradição. Qual é o grande problema que o PT tem? Coerente com o projeto que ele defende para o país, coerente com a conciliação de classes que norteia a atuação do partido. Ele espera que as instituições protejam. O PT sequer está tendo opinião sobre o que o Bolsonaro está fazendo, eles sequer se pronunciam e deixam para o Congresso Nacional e para o Supremo Tribunal Federal cumprir a sua obrigação de proteger a democracia no país, esse regime democrático burguês que nós temos aí. Obviamente, isso tem a ver com a opção que o PT tem como partido e a integração desse partido ao sistema, né? Ao regime. Agora, é uma contradição, sim, com os interesses desse próprio partido, sendo o que esse partido é. Ou seja, por isso o problema da defesa das liberdades democráticas é uma bandeira que permite unificar vários setores do movimento de massas, porque a defesa das liberdades democráticas não é uma bandeira que interessa simplesmente a classe trabalhadora, interessa a todos os setores que são contra um regime bonapartista no país. E nesse sentido, era obrigação do PT fazê-lo. E veja, o PT fazer isso não significa dizer que ele era socialista, não. Ele está contra simplesmente que se instaure uma ditadura bonapartista no país. Agora, o PT, coerente com a escolha que faz e com a conciliação de classes que governa o seu projeto, não vai impulsionar isso. Mas nós vamos cobrar justamente para apontar a contradição e para tratar de ver se a gente ganha o setor da base desse partido para que atue nesse sentido, porque isso fortaleceria essa luta, fortaleceria esse processo de auto-organização do povo. É uma disputa política, é uma luta política. Nós temos que fazer a nossa parte e tratar de cobrar das outras organizações que façam a sua parte também. É nesse sentido que a gente discute com o PT e com todas as organizações da classe trabalhadora esse tema, né? É nesse sentido que está a cobrança no artigo, né? Uhum. A gente nunca fez nenhuma exigência de que o PT tivesse independência de classe, né? A nossa posição não, claro. sempre foi a de não que... disse isso, não. Sim. A nossa posição foi a de que o PT, no momento do golpe institucional em 2016, deveria ter mobilizado os sindicatos para poder enfrentar todos esses ataques, né? Enfrentar o que era a Lava Jato, enfrentar a prisão arbitrária do Lula, com luta, com organização e etc., justamente mostrando que esses ataques não eram ataques especificamente ao PT, especificamente à figura do Lula, mas era um ataque ao conjunto da classe trabalhadora. E era possível, na nossa visão, fazer isso de forma independente do PT.
né? Eu acho que, obviamente, uma política de exigência em relação aos sindicatos é decisiva e fundamental, né, para construir a frente única operária, né, a unidade do conjunto da classe para enfrentar todos os ataques econômicos, para lutar pelas liberdades democráticas e tudo isso, desde que isso não termine escondendo o papel criminoso que muitas vezes a maioria das burocracias, né, bom, todas as burocracias acabam cumprindo ao frear, né, a luta dos trabalhadores. Né? Agora, justamente, Zé Maria, uma coisa que eu acho assim, bem fundamental a gente debater, você passou por isso no começo da entrevista, que é o seguinte, como lidar com a questão das ilusões das massas? Acho esse debate central entre a gente. Porque, assim, existem enormes, né, expectativas no Lula, na recomposição das instituições democráticas, né, e em melhorar as condições de vida através das eleições. E a gente sabe que isso é uma falácia, que não é isso que vai acontecer, e etc., ainda que, obviamente, o odioso governo Bolsonaro não está longe de ser a mesma coisa que um governo Lula, mas a gente sabe que isso não vai acontecer. Mas como que a gente dialoga com esses setores de massas para que façam uma experiência o mais acelerada possível com essa democracia dos ricos, né? E eu também, enfim, leio, né, várias coisas do PSTU e li nos últimos dias muitas coisas que vocês publicaram. Você mesmo, né, colocou que vocês, enfim, defendem a Revolução Socialista, a estratégia soviética, e, enfim, a gente tem acordo nisso. Nós temos acordo nisso. Mas como que a gente dialoga com os milhões de trabalhadores que vão votar no Lula e não tem acordo, né, com esses pontos, né? Eu acho que isso é importante, porque não é só uma questão de falar assim, bom, a gente tem que dialogar, a gente tem que debater, a gente tem que ter paciência, não, mas qual política, né, para esse problema concreto das ilusões, né, na democracia? A gente, como MRT, nossa proposta, em linhas gerais, é não separar a luta econômica da luta política, chamar os trabalhadores a partir das suas organizações, sindicatos, movimentos sociais, a construir uma mobilização desde a base que unifique a luta econômica, né, contra os ataques, com a imposição da vontade das maiorias populares no terreno político. Né? Ou seja, é o que poderia se dar através de uma Assembleia Constituinte livre e soberana. Tá aí mais um debate entre a gente também, né? Uma Assembleia Constituinte livre e soberana imposta pela mobilização que possa varrer com toda a herança golpista, né? Tanto das instituições políticas quanto a herança econômica, justamente sem confiar que o PT vai poder fazer qualquer tipo de transformação através de uma eleição no Congresso, num eventual novo governo Lula-Alckmin. Né? Então, o que eu queria te perguntar concretamente, qual que é a proposta que vocês têm para permitir que as massas façam uma experiência com essas ilusões democráticas? Né? Eu acho que isso é um elemento chave para pensar como que o polo socialista revolucionário pode cumprir esse papel nesse momento de crise da esquerda também, né? E dialogar com um setor mais amplo do que o setor que a gente dialoga e tudo mais. Eu acho que isso, enfim, vejo como um debate central para a gente. Então, Diana, eu te diria duas coisas sobre isso. Primeiro, eu acho que defender uma Assembleia Constituinte, livre, soberana, imposta pela mobilização que promova as mudanças que o povo quer no país, se chama disseminar ilusões. E nós não podemos combater as ilusões no terreno das ilusões. O programa que os socialistas devem levantar, eles têm que considerar as ilusões que as massas têm, mas eles têm que ser construídos a partir das necessidades da classe. Não das suas ilusões, não do seu nível de consciência. Por que é correto defender liberdades democráticas? Porque é uma necessidade da luta da classe. Por que é correto defender aumento do salário, mesmo nós sermos contra o sistema assalariado? Porque é uma necessidade da classe. E a partir da defesa dessas necessidades concretas, tratar de fazer avançar a sua compreensão, até chegar à conclusão de que não há condição de ter uma vida humana no capitalismo, que é preciso mudar o sistema. E a forma de fazê-lo é a luta. Agora, veja, por que eu vou, num país como o nosso, em que há ilusões no processo eleitoral, mas as pessoas sequer sabem direito o que é uma constituinte? Por que eu vou criar a ilusão
de que se nós tivermos uma constituinte, veja, impostas pela luta, nós tivemos um exemplo recente agora, de uma constituinte que foi resultado de um processo de mobilização aqui no Chile. E essa constituinte imposta pela luta, livre e soberana, vai mudar o país. Isso não existe nenhuma condição de acontecer. Veja, os bolcheviques tomaram o poder na Rússia em outubro, e depois disso teve uma eleição de uma Assembleia Constituinte na Rússia. Foram flagrosamente derrotados. Por quê? Porque esse sistema não se presta à expressão do povo que está em luta. Primeiro problema agora, mais grave ainda na proposta que vocês fazem, é que uma Assembleia Nacional Constituinte, na vigência do capitalismo, livre e soberana, não existe. Sabe por quê? Porque o que controla tudo na nossa sociedade, todas as instituições, todas, o Congresso Nacional, a Justiça, todas as eleições, é o poder econômico. Enquanto a burguesia não for expropriada, não vai haver eleição livre em país nenhum, muito menos aqui. Então, não tem sentido eu tratar de fazer avançar, evoluir a consciência das pessoas hoje, que ainda acreditam, e veja, uma parcela grande da população acredita no sistema eleitoral, e eu te digo, boa parte disso é porque não vê outra alternativa também. E nós trabalhamos justamente para fortalecer o processo de mobilização e de organização, para que fique mais visível, na medida que se aprofunde a crise, que a condição de vida fique cada vez pior, e você constrói um processo consciente de organização, para que fique cada vez mais visível a possibilidade concreta de que, num processo de mobilização de todo o povo, você impõe a mudança, através da mobilização. Porque não há outra forma de transformar as estruturas da sociedade. Então, em primeiro lugar, se houvesse, a depender da situação que você está, nós estamos frente a uma ditadura, nós temos um regime militar no nosso país, uma ditadura como nós tínhamos aqui até 84. Pode ser, em determinadas circunstâncias, que uma palavra de ordem dessa democrática, que a Assembleia Constituinte é uma bandeira democrática, é uma bandeira dentro do regime democrático burguês, ela não é uma bandeira que esteja fora disso, pode ser útil para você denunciar o autoritarismo e defender eleições para que o povo possa fazer experiência com esse processo. Veja, nós tivemos uma constituinte no Brasil na década de 80. O povo vota a cada 2 anos. O povo vota a cada 2 anos para eleger os seus representantes. E a única coisa que muda depois dessa eleição é a vida do cara que foi eleito. E as pessoas estão cada vez mais vendo isso. Então, é contraproducente para o que eu quero fazer, tratar de fazer avançar essa experiência que está acontecendo com os processos eleitorais para uma constituinte, que é outro processo eleitoral. E processo eleitoral, sob o capitalismo, vai dar como resultado aquilo que o poder econômico quer. E digo de novo, tá? Vai ser aprovada agora, nos próximos dias, a Constituição do Chile. Foi uma constituinte no sentido imposta pelo processo de mobilização. Que vocês consideraram uma vitória, não? Foi, mas não tenha dúvida que foi uma vitória, porque se impôs uma coisa que a burguesia não queria. Não, mas foi um desvio, Zé Maria. A Convenção Constituinte é totalmente controlada. É claro que foi. É claro que foi. Mas como é que é uma vitória? A eleição que vai acontecer aqui em outubro é um desvio também do processo de lutas que nós tínhamos no ano passado. Então, todo o processo, nesse sentido, ele é contraditório. Agora, o que eu não posso é, para sair dessa situação em que as pessoas acreditam que as eleições vão mudar a vida, apresentar um outro processo que é a mesma coisa. Pior, dizendo que o resultado é diferente, porque todos nós aqui, nós e vocês, dizemos que as eleições não vão resolver nada, não vão mudar o país. Te digo, uma Assembleia Constituinte tampouco vai resolver, tampouco vai mudar. Só que se eu apresento ela como uma coisa livre e soberana, que imposta pela mobilização vai mudar o país, eu estou disseminando ilusão, porque isso não vai acontecer. Nós participamos do processo constituinte, o tempo todo dizendo o quê? Que aquilo não ia mudar o país, que era preciso retomar o processo de mobilização de rua. Estamos fazendo isso com a companheira que nós elegemos deputada lá, o tempo todo. E vamos fazer agora com o resultado da Constituição. Está aí. Qual é a mudança que vai ter no país? Praticamente nenhuma. Então, se eu aponto como saída política para o país uma Constituinte, que eu digo que vai ser livre e soberana e vai criar as condições de mudar o país, eu estou disseminando ilusão. Eu estou dizendo para as pessoas uma mentira. Então, se eu estou numa situação em que o povo quer uma Constituinte, eu estou a favor de participar dela como a gente participa das eleições. Nós achamos que a eleição não vai resolver nada, mas nós vamos lançar candidato.
Para quê? Para dizer para as pessoas que a eleição não vai resolver, que é preciso aplicar esse programa no país, e para aplicar esse programa tem que avançar na organização e na luta. Nós vamos usar o processo para defender outra coisa. Assim como nós usamos o processo da Constituinte no Chile para defender outra coisa. Agora, nós defendemos a Constituinte como saída, é um erro. Essa é a nossa opinião. É um erro. A saída é outra. A saída é uma revolução. Então, é que a discussão, eu acho que ela passa por esse debate fundamental, que é justamente como defender e lutar pela revolução operária e socialista no marco dessa enorme ilusão que as massas têm na democracia, né? Eu queria até ler uma citação aqui para esse debate, para depois a gente já ir arredondando a discussão, de uma crítica que o Trotsky faz ao ultraesquerdismo do terceiro período stalinista, quando naquele livro Stalin, o grande organizador de derrotas, ele vai falar o seguinte: as consignas da democracia formal ganham ou são capazes de ganhar não só as massas pequeno-burguesas, mas sim também as grandes massas da classe trabalhadora, precisamente porque eles oferecem a possibilidade, ao menos aparente, de opor sua vontade à dos generais latifundiários e capitalistas. A vanguarda proletária educa as massas utilizando essa experiência e a leva adiante. Bom, por que eu cito isso? Porque a gente encara a questão da Constituinte como uma demanda democrática, uma consigna democrática radical que pode acelerar a experiência das massas. A gente jamais falou que a Constituinte vai resolver os problemas do país e nem que uma Constituinte vai ser organizada, votar o não pagamento da dívida pública, a reforma agrária radical e está tudo bem. A gente não fala isso. O MRP o que sempre diz frente à ilusão das massas, com essa democracia que inclusive é bastante eleitoral, né, uma ilusão de que com as eleições a cada 4 anos, a cada 2 anos vai lá votar e vai ser alterado e vai mudar a situação, e mais ainda nesse ano de 2022 isso está extremamente forte. A gente coloca a necessidade de que se questione o regime de conjunto do país. Não só alterar os jogadores, mas mudar as regras do jogo, né? Só que justamente nesse processo, para levar adiante as demandas do conjunto da população, né, a agenda das massas, que seria uma agenda de enfrentamento com os lucros capitalistas e com a ordem dos empresários e etc., isso não vai se dar por fora de uma auto-organização das massas, e em particular da classe trabalhadora. Né? Isso não vai se dar sem enfrentar a repressão estatal que vai usar das Forças Armadas e de todas as instituições repressivas para impedir qualquer tipo de avanço que possa se ter numa Constituinte desse tipo. Isso não tem absolutamente nada a ver com a Constituinte, com a Convenção Constituinte no Chile, que deveria ser falada claramente que é um desvio da luta da rebelião de 2019, porque é uma Constituinte totalmente controlada, enquanto existem todas as outras instituições, com os presos políticos, né, da rebelião presos ainda por esse governo. Então, não se trata disso. Então, quando a gente coloca uma Constituinte imposta pela luta, que seja livre e soberana, é o programa pelo qual a gente considera que a classe trabalhadora deveria se mobilizar, não lutando somente pelas demandas econômicas, etc., mas aliando a luta econômica com a luta política para poder enfrentar esse regime e isso poder abrir espaço frente a uma experiência com essa democracia dos ricos para uma luta revolucionária, uma luta que possa avançar, né, na luta por um governo dos trabalhadores, de ruptura com o capitalismo, né, ou seja, a ditadura do proletariado, né, rumo a uma sociedade socialista, né, que é o nosso objetivo final, né, digamos assim. Então, essa é a nossa visão, né, desse elemento do programa, assim. É um grande debate entre a gente isso também, mas está muito bem debater. Se você quiser fazer mais algum comentário sobre isso, fica à vontade, mas eu queria aqui que a gente desse um passo a mais aqui na entrevista para te perguntar diretamente como que você está vendo a crise do PSOL agora, porque assim,
todos esses debates que a gente está fazendo aqui tem tudo a ver com a discussão, né, da crise da esquerda. Bom, a gente já tinha remetido. 2016 foi aquele debate enorme na esquerda, né? Depois isso foi seguindo muitas discussões na esquerda. E agora tem uma crise enorme no PSOL, né? Tanto com a diluição da maioria do PSOL na chapa Lula-Alckmin, quanto a federação com a Rede, né, da Marina Silva. Então, eu queria te perguntar como é que você está vendo essa crise, como que isso se relaciona com esses debates que a gente está fazendo aqui, enfim. Eu acho importante, Diana. Só uma última observação sobre essa discussão da Constituinte. Eu acho que a saída que nós temos que apontar é uma saída que passa por fora do regime que está aí. Agora, Constituinte, ela é uma bandeira democrática. Ela está dentro do regime democrático burguês, não está fora. É uma saída por dentro, não por fora do regime. Uma saída por fora do regime é uma saída que ataca o sistema, que tem a ver com a revolução que a gente precisa fazer. E insisto, ou seja, se não é uma necessidade posta pela situação da classe, não tem sentido nós levantarmos isso. Porque é apontar para um rumo que nós sabemos que não vai transformar a sociedade. Mas é um debate. Só uma coisa, Maria. Sim, só uma coisa. Como não é uma necessidade das massas decidir sobre os rumos do país as próprias massas? As massas, para decidir sobre os rumos do país, precisam tomar o poder, expropriar a burguesia e se organizar através dos conselhos e governar o país. As massas não vão decidir sobre o país numa Assembleia Constituinte. Mas a Constituinte pode ser um mecanismo para avançar nessa perspectiva, para fazer uma experiência com a ilusão. Mas o problema é o seguinte, veja, se eu vou chamar os trabalhadores a se organizar para passar por cima dessas instituições que estão aí, do sistema capitalista, para que eles possam efetivamente governar o país, por que eu vou propor eles que lutem pela conquista de uma instituição que está dentro do regime democrático burguês, capitalista, que depois vai obrigá-los a ter que lutar contra ele também? Me explica isso, porque qual é o problema? Se eu tô num processo de luta no país, que é, por um lado, segurado pelas direções do movimento, e, por outro lado, tem as iniciativas, os instrumentos do próprio sistema capitalista para tratar de conter. O movimento de massa não é contido só com violência, ele é contido também com a ilusão, com convencimento de que é assim mesmo que funciona a sociedade, e as eleições burguesas são parte disso, para dar às pessoas a impressão de que elas governam, de que elas decidem, não é isso? A Assembleia Constituinte é uma parte disso. Então, não tem sentido eu dizer, olha, a eleição não resolve nada, vamos lutar por uma Constituinte livre e soberana. Porque Constituinte livre e soberana só existe se a classe trabalhadora governar o país. Senão não existe Constituinte livre e soberana. Então, eu vou estabelecer um objetivo para a minha luta, que é um objetivo que está dentro dos marcos do sistema e do regime democrático burguês? Que se então, se eu vou estabelecer, veja, se eu vou estabelecer a luta da classe trabalhadora. Hã? Desculpa, Fábio. Não, que se enfrentaria com todo esse regime justamente porque se efetiva seria a classe trabalhadora por cima do conjunto das instituições impondo uma constituinte e que, para conseguir levar adiante as demandas, teria que ter uma auto-organização das massas. Por isso que tem uma relação entre as demandas democráticas, a estratégia soviética e a batalha pelo governo de trabalhadores de ruptura com o capitalismo. Isso é parte da tradição do trotskismo. Se a classe trabalhadora construir as condições para fazer isso, a gente toma o poder. Para que eu vou fazer uma constituinte? Você se lembra o que os bolcheviques tiveram que fazer? Existem ilusões de massas. Mas as ilusões... Vocês falam de eleições limpas. Se a classe trabalhadora se organiza, se auto-organiza e cria as condições de relação de forças para impor a sua vontade à sociedade, tomamos o poder, Diana. Porque uma constituinte necessariamente vai levar um retrocesso nisso. Sabe por que vai levar um retrocesso? Olha o que aconteceu na Rússia, em 17. A classe operária, junto com os camponeses, soldados, tomaram o poder. Teve uma eleição constituinte depois. Qual foi o resultado? O que os bolcheviques tiveram que fazer no primeiro dia que se instalou a Assembleia Nacional Constituinte? Mas esse caso tiveram que dissolvê-la. Não tem comparação, porque era um processo revolucionário. Eu sei que era um processo revolucionário. Agora, não há nenhuma condição. Veja, nem num processo revolucionário. Toma o teu raciocínio. Era um processo revolucionário, que a classe trabalhadora havia acabado de tomar o poder. Teve eleição e o resultado foi aquele. Veja, a classe organizada, nos soviets, armada, tomou o poder
e o resultado foi aquele. Então, te digo, de novo, qual é a constituinte que vocês defendem? Porque qual constituinte que vai ser mais avançada do que tomar o poder? Porque se for mais atrasada do que tomar o poder, não tem sentido. O resultado é aquele lá. Então, não adianta você me dizer que a classe trabalhadora, se ela se organizar, se auto-organizar, ela vai ter condições de impor. Se ela tiver condição de fazer isso, ela toma o poder e não precisa fazer constituinte. Pelo contrário, se fizer, mas é que vai até jogar para chegar a trás. ter condições, precisa dialogar com a ilusão das massas. Bom, tudo bem, vamos seguir. Dialogar com as ilusões da massa, eu estou a favor. Disseminar as ilusões, não. Mas isso é uma discussão longa, Diana, nós não vamos resolver aqui. É uma discussão longa, eu diria isso para vocês que estão falando de eleições limpas. Mas sigamos, porque nós já fizemos muito debate, a gente sabe. Claro. Mas, enfim, vamos do PSOL, né? O problema do PSOL que você me perguntou. Para depois gente já ir finalizando um pouco. Vamos lá. Eu acho que o PSOL vive uma crise importante, Diana, que na verdade, não é um processo só daqui, né? Se nós olharmos aí pelo mundo hoje, nós vamos ver que a maior parte dessas organizações, ditas anticapitalistas, organizações que reúnem setores revolucionários e reformistas no movimento, com uma perspectiva que, em última instância, é de radicalização da democracia, com bandeiras socialistas, mas que não são organizações que se propõem a uma revolução, na verdade, se propõem a uma militância, a uma atuação nos marcos do sistema, essas organizações estão todas em crise. O Podemos na Espanha, o NPA na França, o PSOL aqui, e a crise tem a ver com o aprofundamento da crise do sistema capitalista, que não deixa muita margem para esse tipo de meio-campo, ou seja, pelo contrário, na medida que se aprofunda a crise, o reformismo, os setores que defendem a conciliação de classes se movem, se giram cada vez mais para ajudar na sustentação do sistema e arrasta aquilo que está no entorno. O PSOL, ele surgiu de uma ruptura do PT, mas o PT mesmo nunca saiu dos camaradas que romperam com o PT naquele momento, ou seja, ele foi uma reprodução da construção de um partido que, em última instância, tinha a mesma natureza do PT. Numa perspectiva de atuação por dentro do sistema institucional, cada setor do PSOL com a sua argumentação, e, obviamente, isso é muito limitado, especialmente no grau de crise que nós vivemos hoje. Por isso, o PT cumpriu o papel que cumpriu no país, tem a importância que tem no país hoje, tem a ver com a circunstância que ele foi fundado, com a dimensão que ele ganhou, e o PSOL foi uma repetição, só que muito mais limitada, porque nunca teve. Nasceu com todos os problemas que o PT tinha, sem as qualidades que o PT teve, né, no momento da sua fundação, sem a relação com o movimento de massas que o PT tinha. Então é uma crise que tem a ver com a contradição que vai se exacerbando na medida que se aprofunda a polarização política e social no país, que é entre o linguajar socialista deles e o projeto que, em última instância, é de conciliação de classes, é um projeto que está por dentro do sistema. Então, a velocidade com que isso se dá, essa transformação no PSOL, ela é dada pela evolução da situação política do país, né? Então, qual é o problema? Isso, evidentemente, gera uma crise. Por que gera uma crise? Porque há setores honestos, militantes, que fazem parte do PSOL e que têm uma perspectiva de transformação da sociedade, que são socialistas, e, obviamente, se desencantam, se revoltam com o que está acontecendo, por um lado. Por outro lado, ou seja, antes de ver a importância que tem, ou seja, esses setores que se revoltam, que se deslocam nessa situação, eu acho que é muito importante compreender o que está acontecendo com o PSOL, com o partido. Aquele partido que surgiu para ser uma organização à esquerda do PT, que se apresentava como instrumento para avançar a luta pelo socialismo, né, o socialismo democrático, como alguns deles falam, essa organização não existe mais, ela virou outra coisa. Não só pelo apoio ao Lula e ao Alckmin, mas também pela federação com a Rede, como você disse. A Rede é um partido burguês, financiado pela dona do Itaú, pela Natura. Não é um partido pequeno burguês, ou um partido que não tem uma definição do ponto de vista de classe. É um partido burguês. Aborto, né? E a unificação do PSOL com esse partido muda a natureza do PSOL, muda o caráter do partido. Eu acho que o gesto político de se somar ao projeto do Lula, com esse argumento, ou seja, que é preciso derrotar o Bolsonaro, e esse argumento, esse negócio vai estar sempre. A ultradireita segue dizendo PT nunca mais, enquanto a ultradireita estiver dizendo PT nunca mais, nós vamos dizer não, PT sim. Então esse raciocínio da direção do PSOL já é um raciocínio que
jogava por terra todo o discurso que o partido fez nesse período. O PSOL nunca foi um partido que se propôs a fazer revolução. Há setores do PSOL que achavam isso, que iam chegar, digamos assim, o PSOL ia se transformar num partido, num instrumento, ou parte do instrumento para fazer revolução no país. Há setores que acreditam nisso, mas o partido nunca se propôs a isso. E agora fica evidente. A unificação com a rede simplesmente joga uma pá de cal nisso. Então, acho importante isso, e é importante essa constatação, porque eu acho que tem que tirar lições desse processo. Porque esse setor que agora se desloca é um setor muito importante. Nós temos aí, sei lá, centenas, milhares de ativistas que são socialistas, honestos, que querem transformar o país e que se desmoraliza uma parte. O pior disso é isso, esse tipo de derrota, ele gera confusão, gera desmoralização, e a gente perde uma parte da militância que estava envolvida no projeto, assim como nós perdemos uma parte importante da militância no processo de degeneração do PT, e vai acontecer de novo. E é preciso que esses setores reajam e deem passos adiante, para que a gente avance na construção de uma alternativa socialista no país, uma alternativa revolucionária, de fato, para o país. E aí, o que eu acho que é importante, em termos de conclusão, que nós devemos tirar desse processo? Na discussão, primeiro isso, ou seja, esse projeto faliu. É preciso que aqueles que querem apresentar uma alternativa socialista e revolucionária para o país busquem se organizar de maneira diferente, em outro espaço. O polo socialista, que nós impulsionamos junto com vários parceiros, ele tem, nesse momento, o objetivo, em primeiro lugar, de criar um espaço para que essas pessoas possam se juntar e debater qual é a estratégia, qual é a alternativa que nós vamos construir no país. O esforço fundamental desse processo, desde o ano passado, tem a ver com, nesse processo que já estava se dando nas lutas, e a evolução desse quadro de crise, nesses setores da esquerda brasileira, tratar de construir um espaço que pudesse aglutinar para que a gente discuta, efetivamente, entre todos nós, a alternativa que nós precisamos construir no país. E aí, há um debate que para nós é fundamental, ou seja, nós não podemos, na verdade, nós não temos o direito, eu acho, de repetir o que foi feito nos últimos anos. Quando houve a ruptura do PT, dos camaradas que fundaram depois o PSOL, nós fizemos várias conversas com eles. Eu dizia que nós fundamos o PT em 80. No começo do PT, todo esse debate, que se dá no PSOL agora, era o mesmo debate e, às vezes, com as mesmas palavras. Naquele momento, era um debate de ideias. Nós tínhamos uma série de opiniões, o Lula tinha outras opiniões, evidentemente as opiniões do Lula prevaleceram, né? Mas, depois disso, foi feita uma experiência. O PT efetivamente aplicou o projeto, o caminho que era proposto pelo Lula, pelos intelectuais, pelos setores da esquerda que haviam se juntado aos sindicalistas aí dirigir o partido, e a resultante é o que nós estamos vendo no país, esse desastre que nós estamos vendo aí. Então, o PSOL, na verdade, optou por repetir o mesmo caminho, dizendo que a resultante era outra. Bom, a resultante foi exatamente a mesma. Então, agora que nós estamos discutindo a alternativa, nós não podemos repetir o caminho. A discussão nossa com o problema da frente de esquerda, ou mesmo com experiências como a FIT da Argentina, é que esse tipo de frente permanente, ou de organizações ditas anticapitalistas, que reúnem vários setores da esquerda, como se estivesse somando força no projeto, na verdade, impede a construção do polo consciente que nós precisamos para viabilizar a revolução socialista no nosso país. Nesse sentido, nós nos apoiamos na história e não há nenhum exemplo na história, ou seja, de que a gente consiga avançar nesse sentido, a não ser construindo para a construção de uma sociedade socialista, não uma sociedade governada por burocracia, mas socialismo, como nós compreendemos, ou seja, um governo da classe que possa tratar de construir uma sociedade que seja libertária, que possa, de fato, assegurar a evolução da humanidade. Nós não defendemos a experiência stalinista, muito pelo contrário, não é? Então, não há experiência na história que demonstre que é possível fazer isso sem uma organização de tipo leninista. Então, nós defendemos como alternativa para construir esse polo consciente um partido centralizado, leninista, e, na nossa opinião, o ponto de apoio para a construção dessa organização, dessa alternativa no país é o PSTU. Nós achamos que essa ideia, que é muito comum no ativismo, de que é preciso juntar todo mundo de esquerda, que isso soma mais forças, ela está baseada numa ideia que é uma ideia errada.
que é uma ideia de que entre aqueles que são revolucionários e os que não são, mas que são reformistas, que ficam aí no meio do caminho, mas é gente combativa, é gente de luta, é como se nós estivéssemos caminhando todos para o mesmo lado. O revolucionário vai chegar um pouquinho antes, que ele é mais combativo, mas depois chegam os outros, nós estamos lutando tudo no mesmo sentido. E não estamos. Pelo contrário. Quanto mais se aprofunda a crise do capitalismo, mais esses setores que não têm uma perspectiva revolucionária se deslocam para apoiar o sistema. A revolução que houve em outubro de 17 não foi contra, não derrubou o czar. O czar caiu na primeira fase da revolução em fevereiro. Entrou o governo da burguesia liberal, que caiu no meio do caminho, e a revolução de outubro foi contra um governo dos socialistas revolucionários e dos mencheviques. Então, é como se fosse, mal comparando, né, essas organizações que nós temos hoje no Brasil, PSOL, PT. No momento da revolução, esses setores não vão estar do lado da classe trabalhadora, vão estar contra. Então, a construção da alternativa política não pode ser feita dessa forma, não vai ser feita junto com esses setores, tem que ser feita contra eles. Então, essa confusão nós precisamos superar, nós temos que estudar, aprender com as experiências para que a gente possa avançar. Então, eu vejo dessa forma, eu acho que a crise ela é resultado da evolução da luta de classe no país, da polarização, da ambiguidade desses partidos, especialmente do PSOL, que vai ficando cada vez mais evidente, cada vez mais exacerbado em função das contradições do projeto do partido, que tem um discurso num sentido, mas o seu projeto tem outro conteúdo, né? E agora fica evidente isso. Agora, o deslocamento que existe a partir daí, né, precisa tratar de refletir sobre o que está acontecendo para que a gente possa avançar na construção de uma alternativa que seja, de fato, uma alternativa que supere essas experiências. Então, eu acho que nós vamos entrar agora numa campanha eleitoral que é importante, e é muito importante o processo que se construiu em torno do polo, e acho que, ao lado de desenvolver a campanha, nós precisamos avançar num debate mais estratégico sobre isso. Porque nós não vemos a solução, nós não vemos uma alternativa a ser construída aí que seja construída nos mesmos moldes que foi construído o PSOL. Nós não vemos frente permanente de organizações, não vemos nada disso. Eventualmente, é uma necessidade, é uma coisa que às vezes ajuda a avançar, como uma situação como essa que nós estamos vivendo, sim, mas com uma alternativa estratégica, não vemos. Né? Só queria fazer um comentário, Zé Maria, porque assim, meter a frente de esquerda e dos trabalhadores da Argentina no meio desse balaio de gato das experiências neorreformistas, não dá, né? Assim, concretamente não tem muito cabimento, porque, por um lado, a gente está falando de experiências como o Syriza, que implementou um plano de ajustes contra o povo grego. A gente está falando de experiências como o Podemos, que se integrou a um governo imperialista. Em outro nível, a gente está falando de um NPA que se aproxima cada vez mais dos setores reformistas, né? O que a gente denunciou fortemente como uma tendência dentro do NPA, uma tendência claramente revolucionária, fomos expulsos por conta disso, inclusive fortalecendo a nossa corrente revolucionária na França. Isso não tem absolutamente nada a ver com a frente esquerda. Até queria entender qual o sentido. Vocês lançaram um livro, inclusive, sobre a FIT, né? Enfim, sobre... não sei se vocês lançaram um livro sobre alguma outra experiência internacional contemporânea desse tipo, mas para mim não faz o menor sentido a FIT entrar como parte dessas experiências, porque a FIT é o contrário disso, a FIT é uma frente de independência de classe, não tem reformistas dentro da FIT. A FIT levanta um programa para que os capitalistas paguem pela crise, é o que a gente faz todos os dias lá, a gente está com correntes que defendem a Revolução Operária Socialista. Por que tratar a FIT como... O que isso revela da posição do PSTU? Tratar a FIT como parte dos engendros neo-reformistas de todo tipo? Não, eu não sei se entendi a tua pergunta. O que eu disse é que nós não vemos como alternativa para a situação que nós vemos de crise no PSOL a construção de partidos anticapitalistas, de frentes permanentes e de alternativas como a FIT. Eu não estou dizendo que são todas a mesma coisa, eu só estou dizendo que eu acho que isso é todo um debate que nós podemos até fazer. Nós estamos terminando aqui a nossa conversa, talvez seja o caso de marcar uma conversa sobre isso. Mas
te digo sinceramente, não vejo que a forma como atua a Fiat, a FIT na Argentina, é a forma como deve atuar uma organização que quer trabalhar para construir uma revolução. Entendo, respeito os camaradas, não tem nenhum problema em relação a isso, conheço uma boa parte dos dirigentes dos partidos que compõem a FIT, tem muito respeito por eles, mas eu acho que está errado. Eu acho que é uma organização que, em primeiro lugar, Diana, adotou como centro, nos últimos anos, isso vem se fortalecendo cada vez mais, a disputa do espaço na institucionalidade através das eleições. Acho que a disputa das eleições ela é muito importante. Enquanto nós não ganharmos a vanguarda da classe, enquanto nós não tivermos no processo de mobilização revolucionária no país, é obrigação nossa participar das eleições, mas é obrigação nossa participar das eleições. Não pode ser o centro da nossa vida. E eu tenho a impressão que a coisa caminha nesse sentido. Eu sei que você não concorda, que não tem essa avaliação, e nós podíamos até discutir isso aqui com mais tempo, uma hora dessas. Mas eu acho isso. Quer dizer que a FIT é a mesma coisa que o PSOL aqui? Não. Agora, o PSOL aqui hoje também não é igual ao PSOL quando ele foi fundado. O Syriza governou a Grécia e aplicou os planos de ajuste do Banco Central Europeu e do FMI contra o povo grego, mas o Syriza não começou assim. O Syriza, no começo, era outra coisa. Não, mas isso não tem nada a ver, porque nenhum deles levantava um programa como a FIT levanta. Eu Isso sei é que muito não. diferente. Eu sei que não. O que levou essas organizações a esse fim foi a estratégia eleitoral. Isso que eu estou lhe dizendo. Foi a estratégia eleitoral. Não somente isso, o programa que levantavam também. O programa que levantava. Eu sei que vocês têm esse balanço do eleitoralismo, que eu acho que tem. Se você pegar uma parte das organizações que fazem parte da FIT Argentina, estão aqui no PSOL. Qual é o programa que eles estão defendendo aqui? Então, isso aí, se você... Polo Socialista Revolucionário também. Sim, por isso que eu estou te falando. Certo? Então, qual é o problema? O PT aqui, quando foi fundado, a primeira carta de programa do PT, a primeira carta de princípios do PT, tem uma frase que diz o seguinte: o PT também vai participar das eleições, mas o fundamental é organizar a luta do povo, porque é a luta do povo que vai mudar a vida do povo. Está escrito na carta de princípios do PT. Então, a evolução das organizações, elas têm referência no seu programa, mas fundamentalmente naquilo que elas fazem, na estratégia da sua atuação. Isso depois molda os programas, muda os programas. Porque por isso que o PTS da Argentina implementa tudo que defende concretamente. Porque, enfim, a gente poderia fazer um debate só sobre isso, concordo. Claro. Só sobre a frente esquerda, inclusive, porque creio que é um tema importante para vocês escreveram um livro sobre isso. Claro. Mas a gente pode seguir esse debate, porque eu acho que, enfim, justamente a FIT expressa. Para mim, esse, inclusive, para enganchar, para a gente finalizar a entrevista, esse eu acho que é um ponto muito importante para a gente pensar o polo aqui, porque justamente a FIT não é uma frente composta somente por uma organização, tem várias organizações, e a FIT trata as diferenças políticas de uma forma totalmente aberta, né? Ou seja, os debates políticos são feitos. Por exemplo, a gente não concorda com a posição que a CST teve durante o impeachment. A gente não concorda com o fato, por exemplo, da CST frente à diluição do PSOL na chapa Lula-Alckmin, a CST seguir dentro do PSOL com candidaturas, inclusive, né, no pessoal que, no fim das contas, vão contribuir para eleger essas pessoas e a rede também. Então, assim, eu acho que é importante a gente ver isso, porque dentro do polo, e eu acho fundamental esses debates totalmente abertos, como o que a gente está fazendo aqui hoje, a gente mandou uma carta também, né, recentemente, e publicamos ela no Esquerda Diário para a gente poder debater também, enfim, como construir essa unidade. Eu acho que isso é fundamental, porque diz respeito a se a gente vai conseguir ser, como polo socialista revolucionário, uma alternativa também frente a essa crise do PSOL. Se as pessoas que você comentou, né, que ficam desiludidas e etc., com a crise do PSOL, podem olhar para o polo e ver uma alternativa. E eu acho que se justamente a riqueza dessas divergências que tem, né, que inclusive nesse momento unificam
também grupos como o MRT e o PSTU, que tiveram posições tão diferentes ao longo dos últimos anos, e a gente está nesse momento juntos construindo o polo. Eu acho que é um processo importante. Agora, justamente lidar com as divergências, eu acho que é chave, né? Ou seja, pensar as candidaturas do polo, como que a gente tem que pensar os eixos, como tratar as divergências quando os candidatos majoritários forem falar publicamente, né? Ou seja, sempre deixar claro que o que é posição comum do polo, o que não é posição comum do polo. Acho que são todos métodos que são muito importantes e a gente está tentando construir com força também. Você deve ter visto que a gente saiu com um manifesto, né, de apoio à proposta de que o Pablito seja vice da companheira Vera, né, um manifesto que já está aí com mais de 1.300 assinaturas. É uma proposta que a gente faz, os companheiros do Polo, para contribuir nesse conteúdo de independência de classe, e eu acho que isso pode potencializar, inclusive, o diálogo com esses setores que estão em crise com o PSOL, e que podem estar em crise com o pessoal agora, podem não ter tido acordo, inclusive, com a posição que o PSTU teve durante o impeachment, por exemplo. A nossa posição pode ser um elemento que dialogue com alguns desses setores. A gente vê como um potente essa unidade e esse debate aberto e franco, por isso eu valorizo muito essa discussão. Enfim, comento um pouco aqui para você também comentar e a gente ir fazer as considerações finais aqui da entrevista. Não, sim, Diana. Veja, parece coisa de forma, mas não é forma, é conteúdo. Você trata o polo como a alternativa, que uniu todos nós. Eu digo, veja, o polo é um espaço para que a gente possa debater, e dentro do polo há várias alternativas. E há várias opiniões. O PSTU e o MRT tiveram várias polêmicas na sua história e continuam com todas as polêmicas aqui. Ou seja, a existência do polo não modifica isso. Então, é um espaço de discussão, de construção. Eu vi o manifesto que vocês lançaram. Tenho dúvida se esse é o melhor caminho que vocês escolheram para fazer essa discussão, mas é um direito de vocês, como eu já disse várias vezes a vocês. Nós vamos debater essa coisa na coordenação do polo. Não, claro. Eu acho que é uma forma de trabalhar que eu não questiono, mas digo, não sei se vai ajudar a discussão, mas qual é o problema que tem, Diana, desde esse ponto de vista? Eu acho natural que vocês atuem assim, porque vocês veem, o que eu falo da FIT, repito, vocês veem a construção da alternativa por esse caminho. Nós não vemos a construção desse caminho assim. Nós não achamos natural aquilo que está lá. Não achamos que aquele é o caminho natural. Como eu disse, nós não vamos debater esse problema aqui. Nós trabalhamos de forma diferente. Nós queremos discutir com as pessoas todas, com vocês, com todo mundo que estão no polo, quais são os passos que nós precisamos dar para avançar na construção de uma alternativa que seja de fato diferente disso aí. Agora, desde esse ponto de vista, nós não vamos no polo, já insistimos já várias vezes, eu repito aqui para você, a ideia do polo não é centralizar o programa de ninguém. Nós temos um programa, vamos seguir defendendo. O MRT tem um programa, tem todo o direito de seguir defendendo. A única forma de nós centralizarmos em um programa único é se nós construirmos um partido leninista, que pressupõe acordos que, pelo nosso debate aqui, nós vemos que nós estamos longe de conseguir. Então, se nós não temos isso, o caminho que nós podemos adotar, que nós devemos adotar, eu acho, não é bem esse, dessa forma de fazer a discussão, como vocês estão fazendo com esse manifesto. Mas eu respeito, não vejo nenhum problema, cada organização tem que atuar da forma que achar melhor. Essa é uma outra característica do polo, ou seja, cada organização segue atuando no movimento, com as suas políticas, com a sua forma de fazer política, isso não há nenhum tipo de restrição. Outra coisa é se a forma ajuda mais ou ajuda menos, mas isso é da avaliação de cada um, né? Então, nós vamos debater no polo os problemas da campanha eleitoral, aquilo que nós tivemos acordo ótimo, que nós não tivemos de acordo, cada setor tem liberdade de seguir defendendo o que pensa, e assim, né? Vamos tratar de ver de que maneira fazemos isso, nós começamos a discutir isso na última coordenação do polo, acho que tem que seguir esse debate. O problema das candidaturas, nós vamos resolver da forma que tem sido resolvido até agora, tratando de conversar,
Evidentemente, a definição das candidaturas tem que expressar a representação social, tem que expressar, não tem outra forma de resolver isso, ou seja, nós não temos um critério que nos permita resolver de uma outra forma. O PSTU, desde esse ponto de vista, é um partido que conquistou legalidade, é o que possibilita, neste momento, que hajam candidaturas do Polo, é a legalidade do PSTU, e é uma conquista que nós consideramos como uma conquista da classe trabalhadora, que nós estamos colocando à disposição das diversas organizações dos setores independentes para que todos possam se representar no processo, para que não seja só o PSTU. Mas veja, é essa discussão que a gente está fazendo. Por isso que eu digo, às vezes a forma ajuda e às vezes a forma atrapalha. Mas é esse debate. Significa o quê? Que as pessoas que saírem candidatos com a legenda do PSTU vão ser obrigadas a concordar com o PSTU? Não. Vão fazer a campanha com o seu programa, com as suas ideias, nenhum problema. Agora, obviamente, tudo isso está a serviço da construção de um determinado projeto, que nós queremos justamente debater, porque nós temos um projeto, nós temos uma opinião, né? E o MRT tem uma opinião, os camaradas que são independentes, que estão rompendo com o PSOL, têm uma opinião. Nós queremos debater essas opiniões e ver se a gente consegue avançar numa compreensão comum ou não. Ou não. Agora, esse debate, o Polo, ele é fundamentalmente, neste momento, o espaço para nos permitir estar juntos fazendo essa campanha e fazer esse debate. A resultante desse debate é que vai dizer se tem uma alternativa, se tem duas, se tem três, se tem várias, né? E o debate se dá pelo programa e pela nossa política. A nossa política, a política de vocês, a política dos outros camaradas. Então, desde esse ponto de vista, eu acho que os passos que nós demos na construção do Polo foram muito importantes. Não é uma coisa fácil, nós sabemos a tradição da esquerda brasileira, a dificuldade que é isso, em qualquer lugar, né? Não só daqui. A dificuldade que é estabelecer um espaço desse para poder fazer uma discussão madura, porque tem que ser uma discussão madura. Não nos iludamos, que não adianta fazer movimentos para aqui e para ali, que a gente vai dar um abraço de urso e não sei quem, vamos forçar não sei quem a fazer não sei o quê. Isso é bobagem. É bobagem entre nós, não tem sentido isso, né? Vamos fazer uma discussão madura, franca. Nós não queremos forçar ninguém a abraçar o projeto que nós defendemos, assim como nós não vamos abraçar nenhum projeto se nós não estivermos convencidos dele. E eu creio que todo mundo vai atuar assim dentro do Polo. Acho que o MRT vai atuar assim, acho que o Pleninho vai atuar assim, tudo vai atuar assim. Agora, façamos uma discussão franca entre nós, honesta do ponto de vista político, né? Nós temos que ser francos e ser honestos conosco mesmo, para ver se a gente consegue avançar. E se conseguimos avançar, ótimo. Se não, perfeito, cada um segue o seu caminho e vamos tratar de, na luta, naquilo que tem a ver com a unidade para a luta, para a mobilização, nós vamos estar juntos, mas vamos tratar de construir o projeto que a gente acredita que é necessário, para que a gente tenha esse polo consciente para fazer a revolução no país. Um pouco é dessa forma que nós vemos, não só o polo, a sessão de legenda que nós estamos fazendo, né, a pedido de vocês, a gente filiou camaradas de vocês também para que vocês possam ter uma representação das eleições, e o resto vamos debater, vamos conversar lá na coordenação, que eu acho melhor. Sim. Bom, para finalizar, primeiro, colocar que eu considero que a tarefa fundamental desse momento para os revolucionários é construir um caminho de independência de classe. Acho que essa é a tarefa fundamental. O Polo é uma política que está colocada agora, que eu vejo como muito progressista, acho muito importante. Acho muito importante a postura do PSTU, uma postura democrática diante do sistema eleitoral, abrindo a legenda para todos os companheiros do Polo que não têm legalidade, inclusive o MRT, isso é fundamental. E justamente eu acho que a gente tem que avançar nessas discussões dentro do Polo, né, para que, obviamente, cada organização possa expressar suas próprias opiniões, também, como você colocou, como candidatos, etc., mas que as candidaturas majoritárias que falem em nome do conjunto do Polo também possa ter um mecanismo democrático, né, justamente que expressa que tem uma divergência, que tem outras opiniões, né, ou seja, bom, a minha opinião enquanto tal partido é essa, mas o Polo tem uma série de posições, né, porque quando você vai falar de impeachment, polícia, Ucrânia, são muitos debates que a gente tem. Eu acho que é plenamente possível chegar a esse funcionamento, nesse sentido, acho que a FIT ajuda bastante a experiência que tem lá, e acho muito importante a gente seguir nos esforços de
construir essa unidade, porque nós do MRT batalhamos pela construção de um partido revolucionário no Brasil, que a gente considera que não existe nesse momento, e a gente acha que espaços como esse, bem como a nossa atuação concreta na luta de classes, que a gente acha que o Polo precisa estar vinculado a isso junto com a CSP com Lutas, é muito importante. Então, sigamos debatendo, são muitos debates, a conversa que se estendeu bastante, se deixasse, ficava mais, porque a gente podia aprofundar em cada tema, né, Zé Maria? Mas, enfim, foi muito boa a discussão. Agradeço muito a sua participação aqui hoje, acho que é rico esse tipo de debate. E, enfim, sigamos debatendo no Polo Socialista Revolucionário. Agradeço muito novamente a participação. Eu que agradeço, Diana. Obrigado a vocês e eu espero que a conversa nossa tenha sido útil para as pessoas que nos acompanharam aí. Boa noite para você, boa noite para todo mundo aí, gente. Eu espero também. Obrigada a todas e todos que assistiram.